alunos! Sejam bem-vindos à disciplina Manejo e Recuperação de Áreas Degradadas do curso técnico em Meio Ambiente. Meu nome é Marcos William, eu sou engenheiro agrônomo e estarei acompanhando vocês a partir de agora. Iniciaremos os nossos estudos proporcionando um pouco de conhecimento sobre a história das áreas degradadas e como esse assunto tem sido tratado até o momento atual. Em toda a história do desenvolvimento humano, nunca se deu tanta atenção às questões relativas ao ambiente como hoje. Essa preocupação tomou proporção global e alertou toda a sociedade para problemas como o desmatamento indiscriminado, a destinação de resíduos domésticos, hospitalares e nucleares de forma inadequada, a degradação do solo, a poluição atmosférica, entre outros. Esses fatores isolados, ou em sua totalidade, acabaram mobilizando a comunidade científica e a população, que passaram a demonstrar maior inquietação quanto ao futuro da humanidade. Na década de 1970, ocasião em que ocorreu a Conferência Mundial de Meio Ambiente, na Suécia, em 1972, as questões ambientais passaram a fazer parte das políticas de desenvolvimento assumidas pelos países desenvolvidos. O Brasil, somente em 1981, promulgou a Lei 6.938, a qual estabeleceu a Política Nacional do Meio Ambiente. 10 anos depois, em 1982, na Conferência de Nairobi, foram selecionadas duas prioridades mundiais: a criação de unidades de conservação e a recuperação de áreas degradadas pela ação humana. A partir de 1986, segundo a Resolução 01 do Conselho Nacional de Meio Ambiente, e ainda em 1988, de acordo com a Constituição Federal, toda atividade que produza danos ambientais deverá arcar não só com as medidas mitigadoras dos impactos, como também da recuperação ambiental. Na década de 90, a Conferência para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio 92, anunciou 27 princípios sobre o desenvolvimento e meio ambiente. Documento esse que será tema do nosso primeiro fórum. Mas afinal, o que vem a ser as áreas degradadas? De acordo com Kageyama, em 1992, área degradada é aquela que, após distúrbio, teve eliminado os seus meios de regeneração natural, apresentando baixo poder de recuperação. E de acordo com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a área degradada é aquela que, após a ação antrópica, teve suprimida a vegetação e modificado o ecossistema de tal maneira que os mecanismos naturais são perdidos. Portanto, apresentam capacidade reduzida de voltar ao seu estado original. Vocês sabem por que ocorrem as áreas degradadas? As áreas degradadas advêm de diversas fontes, da mineração, que vem ocorrendo desde o século XVIII, com as expedições em busca de ouro, prata, cobre e pedras preciosas. Os impactos provocados pela atividade mineradora podem ser englobados em 4 categorias: a poluição do ar, a poluição da água, a poluição sonora e alterações da paisagem com a remoção do solo e subsolo. Outra atividade que degrada intensamente o ambiente é o uso intensivo do solo para fins agropecuários, por meio das queimadas consecutivas e desmatamento. Esses problemas isolados ou em conjunto acabam propiciando a desertificação. Exemplos destes fatos são o assoreamento dos corpos hídricos, a compactação do solo, a desertificação causada pela agricultura, entre outros. Para o controle dos impactos ambientais, temos uma legislação eficiente. Temos a Resolução 01 de 86 do Conselho Nacional de Meio Ambiente, o artigo 225 da Constituição de 1988. Para explorações florestais, temos a Portaria 449 de 87 e 39 de 88 do IBDF, que é o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, que normativa os procedimentos quanto às autorizações de desmate na Amazônia Legal. E os relatórios de impacto ambiental, que são as RIMAs, e que está dentro da Política Nacional de Meio Ambiente, através da Lei 6.938, de 81, pelo Decreto de Lei 97.638, de 89. Antes de nos aprofundarmos sobre degradação, vamos entender um pouco mais sobre os processos naturais de transformação dos ambientes. Esses processos se dão a partir de agentes internos chamados de endógenos e agentes externos ou exógenos. Para entendermos
os agentes internos e externos de modificação do ambiente, devemos começar pela geomorfologia, que é a ciência que estuda as formas de relevo terrestre. Como mostra a figura, ela estuda as alterações na superfície terrestre. Relevo terrestre é o resultado de fenômenos naturais que agem na superfície terrestre e que ocorreram há milhões de anos atrás. Esses fenômenos são denominados agentes do relevo e podem ser de dois tipos. Quando eles atuam de dentro para fora, são chamados de agentes modeladores internos ou endógenos. E como exemplo, podemos citar o tectonismo, os terremotos e o vulcanismo. Quando atuam da atmosfera para a litosfera ou de fora para dentro, são chamados de agentes externos ou exógenos do relevo. Entre os principais agentes exógenos ou externos temos as chuvas, os ventos, os rios, os mares e o gelo. Eles são capazes de causar tanto intemperismo quanto erosão. Quando falamos de erosão, falamos do impacto que se causa ao solo por conta de técnicas impróprias de agricultura, a ação do homem, a ocupação desordenada do solo e o desmatamento, onde as partículas do solo se desprendem e são levadas pela água, vento, ação antrópica, entre outras ações, como podemos observar nessa imagem. No caso da erosão, quando é provocada pela água, chamamos de erosão pluvial. Quando ela é provocada pela força do vento, chamamos de erosão eólica. Quando ela é provocada pela força das águas do mar, chamamos de erosão marinha. Quando ela é provocada pelo calor, pelo frio, pela água, umidade e outras ações que reagem quimicamente nas rochas, chamamos de erosão química. E quando ela é provocada pelo deslocamento das geleiras, provocadas pela força da gravidade, chamamos de erosão glacial. No caso da erosão, ela pode ser classificada quanto ao tamanho. Quando são formados canais de até 10 centímetros de profundidade, nós chamamos de sulcos. Quando são formados canais de até 50 centímetros de profundidade, nós chamamos de ravinas. Quando são formados canais com mais de 50 centímetros de profundidade, nós chamamos de vossorocas. Vossorocas que são o estágio mais avançado da erosão. Quando falamos de intemperismo, falamos dos processos de alteração das estruturas físicas por meio da degradação ou químicas por meio da decomposição das rochas. O intemperismo físico é a alteração da estrutura física das rochas sem alteração na sua composição química. Ela apenas se parte em pedaços menores pela ação da variação de temperatura ou solidificação da água, por exemplo. O intemperismo químico é quando a água transforma a composição química das rochas. O intemperismo biológico ocorre quando uma rocha perde nutrientes para organismos vivos, como a penetração de raízes nas rochas provocando fendas. O intemperismo físico, químico e biológico podem ocorrer juntos, apesar do predomínio de um sobre o outro, dependendo do clima e do relevo. Falaremos agora um pouco sobre o processo de composição dos solos, bem como a identificação de suas características. Solo é uma fina camada logo acima das rochas e que é constituído de vários tipos de minerais que se formam com o intemperismo. Podemos afirmar então que solo é a rocha decomposta. Os solos eles vão se formando ao longo do tempo e assim passam a ser constituídos por várias camadas. E estas camadas são compostas por diferentes materiais, como mostra a figura. São 4 os componentes principais que constituem os solos: os elementos e partículas minerais, que podem ser a areia, a argila e os minerais propriamente ditos, como fósforo, potássio, nitrogênio, entre outros. A matéria orgânica é muito importante no que diz respeito à fertilidade do solo e ainda propicia a vida dos micro-organismos que beneficiam o solo. Tem sua formação de restos de seres vivos e por compostos eliminados por eles. A água é o meio onde são dissolvidos os nutrientes do solo. O ar tem grande importância devido às trocas gasosas entre a planta e o ambiente. O solo pode ser classificado quanto à cor, que varia de acordo com a origem, com o conteúdo de matéria orgânica, com a mineralogia, dentre outros. Quanto à textura, que diz respeito ao tamanho das partículas do solo, ou seja, a granulometria,
Nesta imagem, podemos observar diferentes tipos de solo e em destaque para a cor do solo. O solo pode ser classificado também quanto à consistência, que é a atração entre as partículas e as moléculas de água, quanto à porosidade, que está diretamente relacionado com a circulação de água no solo, e quanto à permeabilidade, que é a maior ou menor facilidade com que a água penetra no solo, e está relacionada com o tamanho das partículas de solo e a porosidade. Vamos observar agora os diferentes tipos de solo e ainda alguns processos de degradação derivados deste uso. Observemos a imagem. Nós já vimos que a erosão é o processo de degradação do solo em que ocorre a separação e transporte de fragmentos de um local para o outro, com a ação da água e do vento, por exemplo. As plantas, de um modo geral, servem como proteção do solo na medida em que consegue diminuir o impacto das chuvas ao diminuir a velocidade das águas por meio das árvores e raízes, como podemos observar nessa imagem. Quando se quebra o equilíbrio entre o solo e o ambiente, como a retirada da vegetação, expõe-se o solo à erosão. As atividades humanas inadequadas são responsáveis por uma série de danos ao solo. Atividades como o desmatamento causam alteração na paisagem, expõem o solo às condições atmosféricas, aumentando os riscos de erosão e, consequentemente, podendo provocar a desertificação. A monocultura, que reduz a biodiversidade e causa o surgimento das chamadas pragas. Daí vem a utilização dos agroquímicos, que contaminam os alimentos e prejudicam a saúde de quem os consome, além da contaminação dos aquíferos. As queimadas, que destroem a fauna e a flora e empobrecem o solo. A mineração, que causa modificação da paisagem, destruindo a fauna e a flora e causa também a erosão e a desertificação. Os fertilizantes químicos, que podem salinizar o solo, causando o surgimento de zonas mortas. Porém, existem práticas racionais ao bom desenvolvimento da agricultura, ou seja, práticas referentes ao manejo do solo. O manejo do solo é composto por práticas indispensáveis ao bom desenvolvimento das culturas agrícolas. Quando as técnicas de manejo são utilizadas de maneira racional, oportunizam grande produtividade, mas se mal utilizadas podem destruir o solo em curto prazo ou mesmo desertificar áreas extensas. O preparo convencional consiste no revolvimento do solo por meio da utilização de um arado e o nivelamento com a utilização da grade niveladora, podendo ainda ser utilizado o escarificador para a descompactação do solo. Esse tipo de preparo só deve ser utilizado quando há necessidade de correção de algumas características do solo, onde necessite de incorporação de corretivos ou rompimento de camadas compactadas. O preparo mínimo é um método intermediário, que implica no mínimo revolvimento do solo para o cultivo. Normalmente se utiliza um escarificador sobre os resíduos da cultura anterior. No plantio direto, as sementes são plantadas com o auxílio de uma plantadeira especial sobre a palhada do cultivo anterior, ou ainda de culturas de cobertura produzida com esse objetivo, não havendo então o revolvimento do solo. Plantio em curva de nível é um sistema de cultivo que segue as cotas altimétricas da região. As curvas retêm a água que se infiltra no solo, evitando a erosão. O terraceamento é uma técnica de conservação que consiste no parcelamento de rampas niveladas, onde é feito o plantio, diminuindo assim as perdas de solo e água pela erosão. Finalizamos aqui a nossa primeira aula, nos encontramos então na aula 2.